Bom, turma, vamos começar dinâmica. E o nosso primeiro tópico é um dos mais importantes, que é o conceito de força. Você só vai entender os conceitos que irão ser subsequentes se partirem do conceito de força, se vocês souberem o que é fisicamente uma força. Então, vamos começar definindo. Força, pessoal, nada mais é do que resultado da interação entre dois ou mais corpos ou sistemas. O que quer dizer que, por si só, um corpo não tem ou não consegue aplicar forças. As forças na natureza, como um todo, elas funcionam, elas sempre aparecem aos pares. Então, a força é um agente físico e ele é capaz de causar três coisas. Primeiro, a força é capaz de deformar um corpo. Olha, se eu aplico uma força na latinha, aí eu vou amassá-la. Então, eu causei nela uma deformação. Se eu pego um arame e envergo, eu causei nele uma deformação. Mas a força consegue imprimir movimento a um corpo que está parado. A bola está lá parada, o jogador chuta, aplica nessa bola uma força, faz com que ela se mova. Mas a força que fez a bola se mover também pode fazer a bola parar. O goleiro vai segurar a bola. E além disso, esse goleiro poderia ter aplicado nessa bola uma força, fazendo-a mudar sua trajetória. Neste caso, ele mudou a direção do movimento. Então, força é um agente capaz de deformar, mover, parar ou mudar a direção de um corpo que estava se movendo. Como é que ela se classifica? Na natureza, nós vamos classificar a força, e aqui eu não vou ser rigoroso do ponto de vista físico, e vamos classificar a força em dois tipos, que são as forças de contato e as forças de ação à distância. No entanto, se a gente fosse ser rigoroso do ponto de vista físico, se eu fosse fazer uma análise microscópica da interação entre a matéria, a gente ia ver que essas forças de contato, na prática, ela não existe. Na realidade, ela não existe. Mas não vamos ser tão zelosos, não nesse momento. Então, nós vamos ter as forças de contato, como o próprio nome diz, é aquela que os corpos entram em contato entre si. Quando o rapaz está empurrando o carro, a mão dele está aplicando uma força sobre o carro. Quando você aperta a mão do seu colega, você está aplicando uma força nele. Quando você segura o lápis, você está aplicando a força no lápis. E assim sucessivamente. Quando há o contato direto, isso nós chamamos de força de contato. Na natureza, a maioria das forças do nosso cotidiano, no mundo macroscópico, a maioria das forças que nos cercam são do tipo de contato. Mas podem haver as forças de ação à distância ou força de campo. Aqui nós temos três principais, que são força magnética, o ímã atrai a moeda, mesmo estando distante dela. Então, força de campo ou ação à distância. A segunda, muito comum, força elétrica, a força que mantém o elétron orbitando aí o núcleo. Eu estou considerando aqui o modelo de Rutherford Bohr, né? Então, e uma terceira força bem comum é a força gravitacional, a força que mantém os corpos presos à Terra, que mantém a Lua orbitando a Terra. Mesmo a Lua distante da Terra, interage com ela através dessa força que nós chamamos de força gravitacional, força de campo, de ação à distância. As duas primeiras que eu falei agora, nós vamos tratar lá na terceira série do ensino médio, quando vocês estiverem estudando eletricidade e magnetismo. Essa terceira força gravitacional a gente vai abordar ainda no primeiro ano. Aí, uma situação lúdica, né? O He-Man, desenho animado do He-Man da minha época, né? Era um príncipe Adams que tinha uma capacidade de erguendo uma espada, dizendo umas palavras mágicas lá, se transformava nesse super-herói chamado He-Man. E no final da transformação ele gritava: "Eu tenho a força". Mas aqui há um erro conceitual do ponto de vista físico. Qual é o erro conceitual que o He-Man comete? É em afirmar ou em dizer que tem força. Na realidade, força, como a gente viu, é resultado da interação de dois ou mais corpos. Portanto, dizer que tem força é errado. Agora, o He-Man consegue aplicar forças de grande intensidade. Ele consegue erguer um carro, ele consegue empurrar uma montanha. Então, ele consegue aplicar forças de grande intensidade, mas não tem, porque ele só aplica essas forças quando interage com outros corpos. Vamos então falar de algumas forças principais aqui na mecânica. Vamos tratar de 5 forças principais.
A primeira delas que eu vou abordar aqui é a força-peso. Eu não vou dissecar tudo sobre força-peso, mas vou dar a noção geral, a representação dela e como calcular sua intensidade. Nós vamos falar das 5 forças da mecânica. Força-peso ou força gravitacional é a força que, e aí eu peço licença aos adeptos do terraplanismo, e eu vou adotar aqui a Terra como uma esferoide, então não me levem a mal. E a força que mantém os corpos presos ao nosso planeta. Nós chamamos essa força de força-peso ou simplesmente força gravitacional, ou como alguns costumam dizer, força da gravidade. Então, os corpos que estão dentro da região de campo gravitacional ficam sujeitos a uma força. Essa força atua sempre na direção radial e no sentido apontando para o centro do nosso planeta. Então, em qualquer lugar do nosso planeta que você esteja, a força-peso que vai atuar vai apontar para o centro. Como nós vamos adotar o referencial, o lugar onde você está, a gente pode dizer que essa força ela é sempre na vertical e para baixo. A representação, de maneira geral, nos exercícios. É uma força vertical para baixo. É um vetor, e aí lembre-se, se é um vetor, precisa de módulo, direção e sentido. Se você não lembra da definição de vetores, dos tipos, de como calcular a intensidade de um vetor, clique no card que vai aparecer agora, que lá é uma videoaula explicativa onde eu mostro como fazer isso aí. A intensidade ou o módulo desse vetor peso é dado como sendo, da força peso, como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, aceleração de queda. Essa aceleração da gravidade aqui na Terra, ela tem um valor constante, aproximadamente. É 9,86, mas a gente, para efeito de cálculo, trabalha com essa gravidade com o valor 10 metros por segundo ao quadrado. A massa, não se esqueça, tem que estar em quilogramas, que é a unidade do sistema internacional. Segunda força que nós vamos tratar é chamada de força normal. O que é a força normal? Chicão, o que é a força normal? A força normal é a força aplicada pela superfície de contato sobre os corpos, de maneira que essa força ela é perpendicular à superfície. Por exemplo, aqui eu tenho um bloco que comprime essa superfície. A superfície vai reagir e aplicar uma força no bloco perpendicular. Essa força é a chamada força normal. Aqui eu tenho uma bola que gira dentro de um círculo. Veja, quando ela está aqui nessa posição, a superfície é essa linha preta. A bola está comprimindo a superfície reage, aplica na bola uma força, que é a força normal, perpendicular a essa superfície. Da mesma forma, eu tenho um plano inclinado, coloco um bloco sobre ele, o bloco, a superfície vai aplicar uma força sobre o bloco, perpendicular a ela, é a nossa força normal. Eu coloquei esses três desenhos porque são as situações mais comuns na dinâmica, em que você vai representar vetores. Prestem bastante atenção à representação desses vetores, dessas forças que eu vou falar nessa videoaula, porque você, para resolver os exercícios de dinâmica, a primeira coisa que terão que fazer é colocar os vetores, as forças que atuam sobre o corpo, representar esses vetores. Então, veja, força peso, que foi a primeira, sempre na vertical para baixo. Força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. E é ela que aplica essa força no corpo. Né? Terceira força, força de atrito, é outra força de contato. Agora, cuidado, a força de atrito, ela é uma força que se opõe à tendência de deslizamento. Algumas pessoas costumam dizer que ela se opõe ao movimento, e não é. Ela se opõe à tendência de deslizamento. Porque, por exemplo, quando você caminha, a força de atrito atua no sentido do movimento, ajudando a movimentar-se. Eu tenho esse bloco, eu aplico uma força para a direita, ele tende a se mover para a direita, então a força de atrito está para a esquerda. Nesse caso do plano inclinado, de novo, eu aplico uma força ascendente, então ele tende a subir, a força de atrito está para baixo. Se eu apenas soltasse o bloco, ele tenderia a descer, aí a força de atrito estaria para cima. De novo, são duas situações bem comuns nos exercícios de dinâmica. Como eu calculo a intensidade dessa força? Aí nós vamos usar uma expressão e nela existe uma característica que é o tipo de superfície que está em contato. Né? Então, a força de atrito, nós classificamos essa força de atrito de dois tipos.
estático quando ele está parado, cinético ou dinâmico quando está se movendo. O carro está parado na ladeira com o freio de mão puxado, está parado. Então, a força de atrito entre o asfalto e o pneu é do tipo estático, ele está parado. O mesmo carro agora começa a se mover na pista. Aí agora o atrito passa a ser cinético ou dinâmico, que tem movimento. E essa força de atrito depende do tipo de material representado por essa letra grega aqui, ó, o μ, chamado de coeficiente de atrito. Ele é uma grandeza adimensional. E quanto mais rugosa for a superfície de contato, maior é esse coeficiente. Então, se aqui for de cerâmica, esse coeficiente é baixo. Mas se aqui for um piso grosso, aquele piso que você puxa para botar cerâmica, o coeficiente já é maior. Numa pista seca, o coeficiente é maior do que na pista molhada. Então, quanto menor o coeficiente, menor é a força de atrito. E esse N que apareceu aqui, nós estudamos agora, é a força normal, aquela perpendicular à superfície de contato. Força de tração. A força de tração é quando você tem um fio que liga dois ou mais corpos. Aqui outra situação bem comum nos exercícios de dinâmica, coisas que vocês vão ver. Então imagine que você tem um fio que liga esses dois corpos. E aqui nós vamos tratar de um fio que nós chamamos na física de fio ideal. O que é o fio ideal, Chicão? É aquele fio que não estica e tem massa desprezível. Então esse é o fio ideal. Então nele surge a força de tração. Essa força de tração atua nos extremos do fio. Aliás, essa força de tração atua no fio todo. Mas geralmente a gente representa nos seus extremos. Na hora dos exercícios, você vai colocar a força de tração nos extremos e de sentidos opostos. Elas têm o mesmo módulo, porém sentidos opostos. Essa é uma situação bem comum. E a outra é quando você tem uma roldana envolvida. Você tem dois blocos presos por um fio ideal, só que um pendurado. Né? Então, quando você for representar as forças, a primeira coisa é a força peso, que vai atuar puxando esse bloco verde. Como tem o fio ideal, surge a força de tração, que é a mesma nos dois extremos, porém de sentidos opostos. A nossa quinta e última força é a força elástica. Como o próprio nome diz, elástica, porque tem uma elasticidade no processo. Qualquer corpo com elasticidade, pode ser uma mola, uma cama elástica, que a criancinha brinca lá no parque, quem pula de bungee jump, aquela corda elástica. Poderia ser isso que eu usei muito quando eu era pequeno, lá em Chico Francisco Dantas, minha cidade, no Rio Grande do Norte. Lá a gente chamava isso aqui de baladeira. Mas aí, depende da região, tem gente que chama isso aqui de bodoque, de estilingue, nome mais chique. Nós lá em Chico Dantas, em Francisco Dantas, chamamos isso aqui de baladeira. Né? Então imagine que você tenha uma mola e você prenda essa mola num corpo massivo. Então, em virtude da ação da força-peso, ele estica essa mola, causando nela o que nós chamamos de deformação. Então, a mola vai tentar restaurar ou voltar à condição inicial. E essa força restauradora nós chamamos de força elástica. Veja que em relação à posição de equilíbrio, houve ela esticou, ou seja, nós dizemos em física que ela sofreu uma deformação. É quanto a mola estica ou quanto ela comprime, quando você comprime ela. Quando você aperta a ponta do lápis aí, da sua lapiseira, quando você aperta, ela comprime a mola. Você aperta de novo, ela distende. Então, no momento houve uma compressão, depois ela distendeu, ela alongou. Então, sofreu uma deformação. E para calcularmos a intensidade dessa força elástica, e veja, observe o desenho, que a força elástica foi para cima e eu deformei ela para baixo. Certo? Nós vamos usar a famosa lei de Hooke, Robert Hooke, o inglês, que determinou matematicamente que essa força elástica é linear, uma função linear da deformação, ou seja, quanto maior a deformação, maior é a força elástica. Para você deformar mais, você tem que aplicar uma força de maior intensidade. Veja, aplicar a força, né? E veja que apareceu um sinal negativo aqui na expressão. Por que, Chicão, esse sinal negativo? Para indicar que essa força elástica ela se opõe à deformação causada. Aqui eu deformei a mola para baixo, a força elástica está para cima. Mas se eu deformar a mola para a direita, a força elástica vai para a esquerda. O sinal de menos é tão somente para isso.
Então, quando nos exercícios ele pedir o módulo dessa força, você vai desconsiderar esse sinal. Quando ele pedir o módulo da força elástica, eu estou desconsiderando o sinal negativo. E esse K, professor, esse Chicão, o que é esse K? Chicão, esse K, o que seria esse K, galera, é a constante elástica. Ela é uma característica da mola. Por exemplo, um elástico tem uma constante elástica diferente da liga da baladeira. Essa mola tem uma constante elástica diferente dessa cama elástica. Esse K caracteriza o tipo de material que compõe a mola, o elástico. Então, são essas as 5 forças da mecânica, da dinâmica. Beleza? Toda vez que for resolver um exercício, pense, força-peso vai sempre existir. Se o corpo existe, tem força-peso. Então, é a primeira força que você coloca, é a força-peso. Aí vai ver se na questão ele desconsidera ou não o atrito, aí teria força de atrito. A normal, se tiver contato, então tem força normal. Porque poderia ser uma força de ação à distância, né? Mas tem contato, tem força normal. Força de tração, só quando tem um fio ou um cabo ligando os dois. E força elástica, só quando tem uma mola, um elástico ligando os dois. De brinde, eu vou colocar para vocês aqui a decomposição de forças no plano, que é outra situação muito comum nos exercícios de dinâmica. Então, você tem um plano inclinado, você tem um bloco sobre ele. Esse plano inclinado forma um ângulo θ em relação ao horizontal. Vamos colocar as forças que atuam sobre esse bloco? Vamos lá, das 5 forças. Aqui eu vou desconsiderar o atrito. Então, já eliminei uma, não tem atrito. Qual é a primeira força que devemos colocar, pessoal? Lembre-se, é a força-peso. E como é que fica a força-peso? Sempre na vertical para baixo. Sempre. É, força-peso. Vamos lá. Força de atrito a gente já eliminou, não tem. Agora, força de tração. Tem algum fio ligando esse corpo aí? Não. Então, não tem força de tração. Força elástica. Tem alguma mola ligando ela aí? Também não. Então, não tem força elástica. Força normal tem? Tem, professor, porque tem um contato. Aí, força normal. E a força peso eu já representei. Bom, então, nesse exemplo aí só tem essas 2 forças atuando. Agora vem o problema. É fazer as componentes dessa força-peso, porque ela está inclinada em relação à superfície de contato. Aí qual é o passo? O passo a passo é o seguinte. Primeiro, você vai colocar 2 eixos, um paralelo ao plano e outro perpendicular ao plano. Eu representei aqui para essas linhas pontilhadas. Esse eixo paralelo ao plano, nós vamos chamar de eixo tangente. Esse aqui que eu estou passando o laser. Eixo tangente. O perpendicular ao plano, esse aqui que eu estou passando o laser, está sobre a reta normal, nós vamos chamar de eixo normal. Paralelo tangencial, perpendicular ao normal. Esse ângulo θ, se a gente fosse fazer aqui a semelhança de triângulos, ele vai ser igual a esse ângulozinho aqui, ó, entre o peso e a reta normal. Agora eu vou decompor esse peso em 2 componentes. Para fazer isso, vamos lá, método da decomposição vetorial, método paralelogramo. Se você não viu a aula de vetores, não se esqueça, assista lá. Então, eu passo uma linha pontilhada a partir da extremidade até aqui. Então, aqui eu vou ter a minha primeira componente, que eu vou chamar de PX. Alguns autores chamam de PTzinho aqui, PT. PX é a nossa componente tangencial. Componente tangencial que nós calculamos como sendo o peso vezes o seno do ângulo. Lá na aula de vetores, se você não assistiu, clicando aí no card, nesse símbolozinho aqui em cima do card, você vai ser direcionado para a aula de vetores, e aí quando você vai representar o vetor geometricamente, você põe uma seta em cima da letra. Quando você vai representá-lo escalarmente, a intensidade dele, você não põe mais seta sobre o vetor. Tá vendo? Lá na aula de vetores eu explico isso. E eu passo outra linha pontilhada aqui a partir do extremo até tocar o eixo normal. Aqui eu tenho a minha componente normal do peso, cujo módulo ou intensidade é dada como sendo o peso vezes o cosseno do ângulo. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para vocês nesse primeiro momento, nessa aula introdutória de dinâmica. Certo? A partir de agora, nós vamos tratar das leis de Newton, depois vem os conceitos de energia, conceito de momento linear, trabalho, potência, e aí vai. Certo? Mas esses conceitos preliminares, eles são fundamentais para o perfeito entendimento do conteúdo.
Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho, espero também que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se gostou, dá um like aí, curta, ative o sino das notificações e não se esqueça de divulgar o nosso trabalho para os seus colegas, ok?